Sexto, a situação do ensino primário no início da Primeira República, no que diz respeito à educação elementar, ensino das primeiras letras, ensino primário. A República manteve a situação criada pelo Ato Adicional de 1834. Dessa forma, apenas os estados da Federação, em melhores condições econômicas, realizavam algumas reformas, algumas transformações importantes no ensino primário, da qual a reforma empreendida por Caetano de Campos em São Paulo acaba sendo um bom exemplo. De acordo com Reis Filho, o princípio pedagógico que orienta o pensamento de Caetano de Campos é o da educação pública, gratuita, universal, obrigatória e laica. Campos é um livre pensador fortemente influenciado pelos ideais liberais de sua época, à época ardorosamente pregados por Rui Barbosa. Como assinala mais uma vez Reis Filho, seu pensamento é fruto da vulgarização das obras dos naturalistas, historiadores e filósofos que no fim do século XIX europeu utilizaram os conhecimentos científicos para combater a metafísica escolástica. Reis Filho, 1981, página 50. Na memória encaminhada ao governador do estado, propõe a seguinte estrutura vertical para o ensino público. Primeiro, jardim de infância para crianças de 4 a 6 anos de idade. Segundo, escola de primeiro grau, primário, para crianças de 7 a 10 anos de idade. Terceiro, escola de segundo grau para pré-adolescentes de 11 a 14 anos de idade. Quarto, escola de terceiro grau para adolescentes de 15 a 18 anos de idade. Ao discorrer sobre temas de educação, Caetano de Campos mostra-se muito sintonizado com o pensamento pedagógico de sua época, demonstrando uma crença nos métodos e processos de ensino quase mística, chegando a afirmar na carta que enviou ao governador do estado, Prudente de Moraes, que os métodos de ensino estão agora transformando em toda parte o destino das sociedades. Também é grande sua admiração por Pestalozzi, 1746 a 1827, pensador iluminista adepto das ideias de Rousseau e que propunha a reforma da sociedade pela educação das camadas populares da sociedade, que também dava grande importância ao desenvolvimento do psiquismo da criança. Pestalozzi, ao lado de Rousseau, é considerado um dos precursores da Escola Nova, movimento que muito irá influenciar as reformas educacionais do ensino primário em nosso país a partir da década de 1920. Criou o chamado método pedagógico intuitivo, que rapidamente se difundiu por toda a Europa e Estados Unidos. A partir de 1893, ainda de acordo com Reis Filho, o ensino primário, gratuito e leigo passou a ser estruturado em 2 níveis, o preliminar e o complementar, mas apenas o primeiro era obrigatório dos 7 aos 15 anos e facultativo até os 16. A legislação editada a partir de 1892 previa ainda que seriam criadas escolas preliminares em todas as localidades onde houvesse de 20 a 40 alunos matriculáveis. Previa também a criação de escolas mistas nas localidades onde houvesse apenas 20 alunos matriculáveis, de ambos os sexos, mas havia uma restrição para os meninos que fossem matriculados em escolas mistas, que era a de não possuir mais de 10 anos de idade. Quanto ao currículo,
O curso elementar previa as seguintes matérias de estudo: leitura e dedução de princípios de gramática, escrita e caligrafia, cálculo aritmético sobre números inteiros e frações, geometria prática, taximetria, com as noções necessárias para suas aplicações à medição de superfície e volumes, sistema métrico e decimal, desenho à mão livre, moral prática, educação cívica, noções de geografia geral, geografia do Brasil, especificamente a do estado de São Paulo, noções de física, química e história natural, nas suas mais simples aplicações, especialmente a higiene, história do Brasil e leitura sobre a vida dos grandes homens, leitura de música e canto, exercícios ginásticos e militares, trabalhos manuais apropriados à idade e ao sexo. Por fim, assinale-se ainda esse período a criação do grupo escolar, a reforma da escola normal e a criação das escolas noturnas instaladas em todo lugar onde houvesse frequência provável de 30 alunos e que não se dirigiam primordialmente para a alfabetização, mas tinha intenções profissionalizantes. Quanto ao magistério, Reis Filho observa que, comparando-se com a situação do professor no Império, as condições de trabalho e o nível salarial melhoraram durante o período estudado neste trabalho. Tem razão o autor, pois a legislação da época, além de assegurar uma boa remuneração para os professores que possuíssem o curso normal, realizava concursos periódicos e facultava aos professores normalistas que quisessem completar seus estudos a possibilidade de fazê-lo com o recebimento dos vencimentos sem as gratificações. Era também assegurada a aposentadoria com vencimentos integrais para os que contassem com 30 anos de tempo de serviço. Os professores foram particularmente valorizados durante a administração de Cesário Mota Júnior, 1893 a 1897, uma vez que esse administrador, com visão de estadista, considerava que sem o auxílio do professorado, a reforma do ensino não atingiria seus objetivos e, nesse campo, a República não realizaria seus fins. Bons tempos aqueles. Entretanto, os dados referentes à matrícula efetiva de alunos, num período que vai de 1892 a 1897, mostram um progresso muito lento, em grande parte devido à falta de professores para assumirem classes nas escolas criadas, tanto na administração do presidente de Estado Campos Sales, quanto de Bernardino de Campos. Concluindo essas breves considerações sobre a reforma educacional empreendida pelo poder público paulista no início da República, 1890 a 1896, é importante destacar alguns pontos levantados pela pesquisa feita pelo professor Casemiro dos Reis Filho. Para os educadores que estiveram à frente dessa reforma, entre outros, Caetano de Campos, Gabriel Prestes e Cesário Mota Júnior, a educação consistia no mais eficiente instrumento para a construção de um Estado republicano democrático. Essa crença exagerada nas possibilidades da educação, sem se preocupar com
transformações sociais mais profundas na sociedade brasileira. Característica do ideário liberal dessa época, é típica de uma sociedade que vive um momento de passagem do sistema agrário comercial para um sistema urbano industrial. Conforme Negle, é o entusiasmo pela educação que viria a ser seguido na década de 1920 pelo que chamou de otimismo pedagógico. Há nas reformas empreendidas no estado de São Paulo uma clara relação entre ensino e política, consubstanciada na afirmação de que a instrução pública bem dirigida é o mais forte e eficaz elemento do progresso e que cabia ao governo o rigoroso dever de promover o seu desenvolvimento. Esse elemento político de reforma educacional também é ressaltado por Negle, que vê o ideário liberal dessa época centrado em dois elementos, em torno dos quais girava a luta para alterar o status quo, representação e justiça. A análise do quadro curricular proposto mostra a influência de Comte e Spencer, com a introdução do estudo das ciências que acaba por redundar em um estudo enciclopédico. Como assinala Reis Filho, acreditava-se que pelo domínio do conhecimento científico, pela posse das verdades reveladas pela ciência, formar-se-ia o homem perfeito e o cidadão completo. A reforma, nas suas diferentes fases, procura colocar o ensino elementar ministrado no estado de São Paulo no mesmo nível do ensino vigente nos Estados Unidos e na Europa. A reforma criou um modelo de organização dos estudos, no caso, o grupo escolar, que significou um grande avanço no progresso de melhoria da qualidade do ensino oferecido pelo governo do estado de São Paulo.